Começando mais um projeto 26, um projeto que eu toco ao lado do meu Kango 30, já que eu conheci eles nas fileiras do meu tão amado Bop. Para você que está me conhecendo agora, eu sou o Freitas, sou empresário, coach, ex-policial do Bop aqui no Rio de Janeiro e criador do CEO, um curso onde eu levo o melhor do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, da fórmula das operações especiais para você ter cada vez mais resultado na sua vida. E hoje, no bate-papo que eu vou ter aqui, eu vou falar sobre crenças e o quanto elas podem determinar os nossos resultados. Muitas vezes a gente vive em busca de ter a vida que a gente sonha, mas na verdade a gente está vivendo medo dos outros. E eu sempre falo, quando eu determinei que eu seria um policial do Bop, minha mãe muitas das vezes queria que entrasse na minha cabeça que era fundamental ser um funcionário público, porque eu tinha tido tenho um tio que sofreu um assalto. Ele ficou paraplégico e graças a ter assistência da aeronáutica na época, ele pôde ter todo o amparo. E ela tinha muito medo disso. A minha escolha de ir pro Bop não foi pelo medo dela. Eu queria viver, de fato, aquele sonho de ser um policial do Bop. Mas na minha jornada como coach, eu encontro muita gente tentando se libertar dessas realizações, dos medos de outras pessoas. E eu vou bater um papo incrível hoje com um cara que ele é músico e enfrenta muitos desafios parecidos com esse. Sempre aquela velha história, isso não vai dar dinheiro, isso não vai te fazer feliz, isso, aquilo. E eu vou convidar ele, que ele já tá aí já entrou, e eu vou convidar ele para bater esse papo, para ele contar um pouco da história. O cara tem uma voz incrível e nós vamos poder curtir esse papo hoje aqui. Deixa eu convidar ele. Já enviei o convite. Aceita aí, meu camarada. Ele tem esse cara tem uma voz incrível. Fala, meu amigo, tudo bom? Fala, tudo bem? Que alegria. Boa noite. Boa noite para todos. Por aqui, pelo menos. Obrigado também por aceitar bater esse papo comigo hoje, uma segunda-feira. Sei que você é um cara uma vida agitada. Muito obrigado mais uma vez. E antes da gente começar a bater esse papo, eu queria que você se apresentasse para quem vai nos assistir agora e depois. Quem é você? Conta um pouco pra gente. Bom, eu sou Daniel Marinho, né? Eu sou músico, trabalho com música já há 10 anos. Comecei estudando teclado, depois, mais à frente, comecei a estudar canto, me formei, fiz faculdade de canto lírico, depois fiz pós-graduação em regência coral, aí trabalho com corais, com aula de canto, dando aula de piano para iniciantes. Então, assim, acaba que tem que fazer de tudo nessa área, né? Canto em casamentos, em eventos, né? Legal, Bom, que incrível. É isso. Cara, e apesar de ser incrível, ter todos esses atributos aí que você falou pra gente, como é que a música chegou para você? E quais são os maiores desafios, né, nessa área? Essa é uma pergunta até bem interessante, porque assim, muita gente me questiona assim, Daniel, por que você escolheu música, né? Se assim, minha família não tem assim, ninguém que é músico, por que você escolheu isso? É algo muito curioso. É algo assim, que eu não sei responder, eu acho que é coisa de Deus mesmo. Ela falou assim, vai lá, meu filho, e vai ser músico, vai passar esse perrengue aí, entendeu? Foi basicamente isso. Os desafios que a gente enfrenta o primeiro momento, as pessoas aceitarem isso, né? Porque muita gente não aceita o fato do músico, de música ser uma profissão. As pessoas encaram a ideia que música é só um hobby, né? Então, assim, é um desafio constante a gente é rejeitado
sabe? Basicamente, assim, em todos os meios que a gente está, né? Tipo, você... Normalmente vem aquela pergunta, você é músico? E você trabalha com o quê? Né? Isso é super comum de acontecer. A pessoa não entende que ser musicista é ter um trabalho, né? Não consegue entender que é uma profissão, sabe? Então a gente enfrenta isso diariamente. E ainda tem aquela questão de, poxa, você pode cantar no meu casamento? Aí eu falo assim, posso, o cachê é tanto. Eu falo assim, mas você vai me cobrar? Sabe, as pessoas ainda questionam se você vai cobrar elas, né, sobre isso. É uma vida, assim, bem interessante, né, que é de um grande aprendizado, mas também bem desafiadora. Né? Legal. É natural, né? Quando a gente foge do senso comum, daquela doutrinação de fazer o que dá dinheiro, e isso é uma mentira, não existe esse negócio de fazer o que dá dinheiro, porque tudo para dar dinheiro ou nos fazer feliz vai ter que fazer parte ou da nossa realização ou ter que ser muito bem feito. Porque Sim. você vai pegar aí hoje muitos advogados, engenheiros, médicos, tendo que fazer profissões secundárias, das quais eles não estudaram de fato para realmente ganhar. E às vezes até ganhando dinheiro, mas completamente infeliz naquela profissão. É porque o pai foi, é porque as pessoas falaram para ele que tinha que ser, porque senão ele não ia ser feliz. E eu te convidei para esse bate-papo sobre crenças justamente para a gente tocar nessa ferida. Eu também tive uma profissão onde as pessoas me falaram que eu não ia ganhar dinheiro. Algumas vezes eu escutei que eu fui policial porque eu não estudei. E muitas vezes as pessoas buscam diminuir aquilo que você está fazendo de fato. Algumas por medo, porque nos amam e tem medo que a gente se machuque, que a gente passe por adversidades do tipo não conseguir se sustentar, e outras porque realmente elas têm inveja, medo da nossa coragem de tocar o nosso sonho e ser feliz naquilo ali, independente de qualquer coisa. Você teve esse tipo de interferência na sua jornada? Na sua jornada, você teve essa interferência do medo por amor e do medo das pessoas também que te invejam, entre aspas, por você ter coragem de viver daquilo que você quer? Sim. Essa questão do medo por amor havia, sim, relacionada à família, né? Porque sempre ficava aquela coisa, meu Deus, o que vai ser? E é muito complexo isso na cabeça das pessoas, porque assim, eles não têm uma referência de algo parecido dentro do contexto familiar. Né? Então, assim, uma pessoa quer fazer algo diferente, fica, meu Deus, mas será que ele vai conseguir? Não, isso não dá certo. Entendeu? É justamente por isso, o medo. É o medo daquilo que você não conhece. Né? Ele fica assim, muito tenso, né? Então, de muita gente, não da família em si, mas assim, eu vi de muitas pessoas falando que eu ia passar fome, né, falando que música não dá dinheiro. A gente sempre escuta, você pode ter certeza que músico sempre ouve isso, música não dá dinheiro no Brasil. Essa aí é uma crença limitante. Entende? Essa é uma crença limitante. Por que não dá? Entendeu? Por que não dá dinheiro? Né? Dá dinheiro, é só você trabalhar para conseguir ganhar dinheiro. Né? Então, assim, algo que a pessoa tem que quebrar essa ideia de que a música não dá dinheiro. Música dá dinheiro, sim. Entendeu? Aí você vê, no período da pandemia, enquanto muita gente ficou desempregada, eu fiquei trabalhando direto. Entendeu? Isso porque não dá dinheiro, imagina se desse. Né? Tudo depende muito mais de como a gente vai fazer e do porquê a gente vai fazer aquilo ali, do que se dá ou não, né? Tem muitas profissões aí que estão dando dinheiro, como eu falei, tem gente que está sem dinheiro nenhum exercendo elas. Ou pior que isso, eu acho que é viver uma vida inteira infeliz. E você chegou
vamos dizer assim, viver um pouco do medo dos outros, tendo que buscar algo diferente na sua vida, até ter coragem de falar assim, não, chega, agora eu vou encarar de fato o meu sonho? Então, eu assim, por conta desse contexto, eu sempre tive medo, né, de seguir o meu sonho, né, que era trabalhar com música e tudo mais. Até porque eu não conseguia enxergar o mercado de trabalho, né, nesse meio. Mas aí o que, que aconteceu? Chegou um período, eu trabalhava no banco, chegou um período que eu estava lá na faculdade, o banco de um dia para o outro chegou e falou assim, olha, você está demitido. Faltando 6 meses para eu terminar a faculdade. Eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? Entendeu? Nunca tinha trabalhado sem carteira assinada, né? E sempre foi colocado na minha cabeça assim, ah, não, porque tem que trabalhar com carteira assinada, porque isso que dá segurança, né? Essa ideia de segurança, de carteira assinada e tudo mais, né? Então, assim, eu fui obrigado a ter que me virar. Então, assim, ali naquele momento eu tive que sair da zona de conforto, assim, não tive opção nenhuma. E eu lembro que um professor lá da faculdade, ele falou uma coisa pra mim, assim, que, cara, tipo assim, foi algo inesperado. Eu cheguei pra ele e falei assim, Cláudio, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu fui demitido, o que eu vou fazer? Aí ele, que ótimo! Agora você vai trabalhar com música. E eu fui obrigado a trabalhar, comecei a dar aula de música em creche, cantei em casamento, dei aula particular, fiz um monte de coisa. E E já tô nessa há 10 anos. a gente, outro dia eu fiz um post onde a gente fala exatamente sobre isso. 80% das pessoas elas estão infelizes, né? Tem uma pesquisa que diz que elas estão infelizes fazendo o que fazem. E Sim. eu, como coach, já trabalhei com coaches em transição de carreira, querendo mudar de uma carreira para outra, e a demissão dessas pessoas que não estão vivendo o seu sonho, mas tem um que é o pior de você estar trabalhando em um lugar que você não quer, é você estar trabalhando nesse lugar, sabendo o que você quer, sem coragem de tomar essa atitude, ter essa iniciativa para correr atrás daquilo que verdadeiramente quer. Porque se eu não sei, aquele emprego ali está me bastando. Agora, quando eu sei, o emprego passa a ser mais sofrido. Não sei se você chegou a passar por isso. E aí, de repente, vem um tapa na cara, que é uma demissão. Que se eu for olhar à primeira vista, vai até me parecer algo horrível. Mas quando eu respiro, eu vejo, pô, era tudo que eu precisava. Aconteceu, foi assim que você recebeu, foi assim que você recebeu essa demissão também como o propulsor dessa nova jornada? Então, no primeiro momento eu fiquei desesperado, né? Daquele desespero, porque eu fiquei assim, caramba, como é que eu vou pagar a faculdade, né? Eu estava com uma viagem comprada para Portugal, pagando parcela, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Desesperado e tal. Aí o que acontece? Eu comecei a correr atrás, né? Então, assim, no primeiro momento eu tomei um baita susto, mas depois, quando passou assim, alguns meses, eu vi que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Foi a melhor coisa que aconteceu. E assim, eu fiquei assim, muito mais leve e tal. Mas um ponto que eu fui aprendendo na marra, com o tempo, né? É que eu tinha que passar a ser um empreendedor, né? Essa parte que é a parte que mais dói. Porque você, quando trabalha, você tá lá, trabalhou, você recebe seu salário certinho no mês. Você empreendendo, pô, você tem que fazer divulgação, você tem que dar aula, você tem que estudar, você tem que comprar livro e tem que correr atrás dos alunos e tal, e fazer cobrança. Nossa, e é uma loucura, entendeu? Você acaba dividindo sua atenção em várias coisas, né? Essa é a parte mais complexa mesmo. Eu costumo dizer que assim, não desmerecendo, mas é fácil você ser uma peça de uma engrenagem dentro de uma empresa. Principalmente se a gente for levar em consideração aquelas pessoas que não estão buscando muito, né? Porque o cara que se dedica,
quer ser promovido, esse vai ter que fazer sempre mais do que ele está ganhando, vamos dizer. O Sim. Napoleão Hill diz isso. Se você quer mais do que você é pago para fazer, faça mais do que você foi contratado. E aí, se você quer, você vai ter que trabalhar mais. Agora, se você aceita a mediocridade, se você aceita ser mediano, é muito fácil, porque basta fazer aquilo ali que você foi contratado. E quando a gente vem para o empreendedorismo, eu saí do BOP para empreender, é bem isso que você falou. No início, a gente precisa dominar todas as áreas, de marketing a administração full, porque não sabe quando terá de novo. Você depende de toda essa organização. E a gente tem uma crença também que empreender é difícil. Uhum. Só que a questão não é que seja difícil. A questão é que, de fato, nós não somos preparados lá atrás e a gente tem muita mania de se lançar. E é óbvio que quando eu me lanço, eu não consigo controlar. Eu preciso realmente de estratégia. Eu preciso parar para estudar. É isso que eu realmente quero. Diferente de você, eu pedia baixa da polícia para empreender em algo que eu sequer curtia. Porque eu nunca fui um cara muito vaidoso, de me arrumar, de ir a shopping comprar roupa. Então eu entro para o mundo da moda querendo me livrar do que eu já não queria mais. E aí eu também passei por tudo isso. Não sabia fazer marketing para vender roupa, não sabia fazer roupa, mas eu entrei na linha de produção e muitas vezes me via sufocado de tantas coisas sem conseguir sair dos problemas que eu ia arrumando. Mas a gente traz isso como crença também de que é difícil. É difícil, entre aspas, mas se eu parar para estudar, se eu me organizar, se eu não tomar decisão dessa forma, né? Porque se você tivesse planejado um pouco mais, tu não teria sido demitido, você mesmo teria pedido demissão, estudaria antes, mas acabou que esperou isso, né, cara? E qual foi a maior crença que te impediu de já sair realizando o seu sonho? Você lembra? O que mais você ouvia, que você entende que é uma crença limitante, não só da pessoa que te falou, mas que você vê como um senso comum? Eu acredito que a maior crença limitante é essa ideia de que carteira assinada é segurança. Ou, eu vou botar assim, carteira assinada barra concurso. Entende? Não, isso que é seguro. Aí é aquela história. Uma vez eu estava vendo um vídeo do Flávio Augusto, né? E ele estava falando sobre essa questão. Eu achei muito interessante, porque ele falou assim, é que nem um passarinho na gaiola. O passarinho na gaiola, ele está seguro, não está seguro? Mas ele também não consegue voar. Não consegue, é verdade. Não é? Então, é isso. Então, um cara que busca, por exemplo, uma carteira assinada ou busca um concurso, ele vai ter segurança? Ele vai ter segurança. Ele vai conseguir o que ele quer? Se é esse o objetivo, show. Mas ele não vai conseguir fazer nada além daquilo. É isso. Entende? Ou ele abraça a ideia de que eu quero isso, eu amo isso, quero ficar nessa, ou então ele vai ter que rever os conceitos dele. Entendeu? Porque não dá para ir além. Não dá para crescer. E é muito ruim você viver uma vida limitada, né? Imagina ser esse pássaro que você falou, preso em uma gaiola sem poder voar, cara. E reclamando da vida. Uma vez eu conversei com uma amiga, ela estava falando disso, não sei o quê, porque o salário da gente é uma porcaria, porque não sei o quê, etc, 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 etc. Aí eu cheguei e falei assim, olha só, você acha isso de fato ou você escuta o dia inteiro as pessoas ao seu redor falando que o salário é uma porcaria? Exatamente. Porque assim, analisa quantas pessoas que trabalham por aí e não conseguem ganhar o que você ganha. Sabe? Então, sempre ruim, né? E tá sempre ruim. Sim. Eu não consigo entender essa ideia de tipo, a pessoa fala que, não, porque a carteira assinada é a segurança, o concurso é a segurança. Tá, você vai, abraça a ideia, abraça. Mas a pessoa vive reclamando, então assim, é contraditório. Sabe? Poxa, se é bom, por que você não está feliz? Você entende? Então você consegue visualizar também o seguinte,
que a pessoa, na verdade, ela acaba sendo meio que uma vítima dessas crenças. Sabe, Total. tem que ser isso porque dá segurança, né? Tem que ser isso porque é o ideal. Não, o ideal, cada um tem o seu, sabe? Né? Você foi, né, policial do BOPE, era o seu ideal, era uma pessoa concursada, né? Sim, sim. Chegou um determinado momento, você decidiu sair e ser um empreendedor. E você está feliz com isso. Então, o Flávio Augusto foi a mesma coisa, né, que é o dono da WhatsApp. Ele foi militar, ele deixou de ser militar e foi empreender. Eu li o livro Entendeu? dele, é incrível. Então, você entende? Então, assim, a gente tem que rever os nossos conceitos. E nós fomos educados para sermos funcionários. A gente tem que começar a ser educado para ser empreendedor. Mesmo a gente sendo empregado, a gente tem que empreender. Sabe? Porque um funcionário com visão empreendedora, ele vai fazer o trabalho dele com excelência, ele vai apoiar a equipe dele. Né? Ele não vai ficar lá reclamando o dia inteiro que o salário é ruim, que o chefe é isso, aquilo, outro. Né? E Então, bem legal que você essa é a falou, ideia. porque a felicidade, ela não está relacionada com o que eu tenho, ela está relacionada com o que eu sou. E se eu não consigo ser, nada do que eu tenho vai me gerar essa felicidade. E é claro, deixando claro que se eu consigo estabelecer aquilo que eu sou, né? No seu caso, você como músico, se tudo que você quer dentro da música te levar a ter as realizações que você quer dentro da música, isso é felicidade. Porque no teu coração, você é músico. Né? Você quer fazer coisas de músico. E você quer ter resultados que músicos têm. É claro que você pode estabelecer mais ou menos. Mas se está alinhado com o seu ser, aí o que eu tenho me faz feliz. Agora, se o que eu quero ser está desalinhado com o que eu tenho, eu vou viver essa vida de reclamação. Sim. Se eu fui ser funcionário público porque a minha mãe disse que era importante, e aí eu estudo pra caramba, entro para um funcionário público, para um funcionarismo, né? Para uma área que eu não me encontro, que eu não sou feliz, não adianta, porque tudo que eu tiver aqui dentro, cara, não vai me fazer feliz. Vou até ter picos de alegria, picos de felicidade, mas na essência a gente não consegue essa felicidade que eu chamo de felicidade de realização, de você se sentir realizado na estrada. Porque quando você encontra o que você quer ser, quando você começa a desenvolver isso, você não vai realizar. Você não precisa do final para se sentir realizado. A realização está na própria jornada. Tu se sente feliz com o dia a dia. Tem muitos desafios? Tem. Mas você se sente pleno. Você sabe que faz parte, pô. É a mesma coisa que você tá num lugar que você não quer e ali cheio de desafio. Todo lugar vai ter. E é bem interessante, para quem não sabe muito ou nunca ouviu falar, a crença é a lente pela qual a gente vê o nosso mundo. E essa lente é a lente que vai determinar aquilo que a gente vai atingir ou não. E ela não precisa ser verdade para todo mundo. Ela geralmente é verdade para quem está vestindo essas lentes. Então a crença é isso. E muitas crenças elas vêm através dessas criações ao longo do tempo, ao longo a família tem muita influência sobre as crenças que a gente carrega. E aí a gente precisa entender se essa crença ela está alinhada com a vida que a gente quer ou não. E é bem interessante quando a gente começa a se desamarrar das crenças que estão impedindo a gente de abrir essa gaiola para a gente poder voar, né, cara? E, exatamente. Assim que você começou nessa jornada de músico, qual foi, assim, o teu primeiro desafio, o teu maior desafio nesse momento, mas aquele lance que te disse assim, cara, é isso. É por isso que eu tô aqui. Daqui ninguém me tira mais. Qual foi esse momento? Olha, na verdade são diversos pontos,
né, que me deu a certeza do que eu faço, né, do amor pelo que eu faço. Que assim, uma delas, né, cantar é algo fantástico, né, uma sensação assim que não tem como descrever, assim, sabe, é algo extraordinário. E para mim assim, foi muito interessante porque eu era uma pessoa extremamente tímida na infância. Eu era muito tímido, não conseguia nem falar olhando nos olhos e assim, conseguir subir num palco e cantar foi uma coisa assim extraordinária. Entendeu? Eu sempre ataquei muito essa a zona de conforto que eu vivia nisso, né? Consegui vencer, né? Então aí esse é um ponto assim extraordinário. Um outro ponto é dar aula, sabe? Dar aula para, né, os meus alunos em geral e principalmente para idosos. Cara, é uma coisa fantástica, sabe? Você vê a pessoa às vezes chegando na aula assim triste e tal, sem vontade de cantar e saindo da aula realizado, sabe, feliz, pô, é algo extraordinário, sabe, até é aquela questão, né, a gente começa a trabalhar e começa a fazer pelo próximo, começa a gerar ocitocina na gente, a gente fica, né, ocitocinado e tal, fica naquela vibe, né, então é muito legal isso, essa parte é fantástica. Cara, a canção tem muitos estudos que mostram a importância da canção, mas eu pego um pouco tanto o militarismo quanto os cursos que eu desenvolvi, toco ao lado do Wallace. E eu vejo quanto as canções fazem vibrar naquele momento. Às vezes, dentro do curso, a galera tá meio para baixo, tu bota uma canção, a galera já vai lá em cima. Eu imagino que deva ser. Você falou de um detalhe sobre a timidez. E aí eu queria falar aqui, né? São dois tipos de crença que a gente tem. Elas se formam de duas maneiras. Ou por repetição, a gente escuta o tempo todo, né? Assim, a gente acaba adotando essa crença, ou por forte impacto emocional. Algo que acontece na nossa vida e a gente acaba levando aquilo ali como a ferro e fogo. Tipo, vou dar um exemplo de forte impacto emocional. Às vezes o término de um relacionamento por traição. E aí você passa a não confiar mais nas pessoas com quem você vai se relacionar porque você foi traído uma única vez. Isso é uma crença que gerou através disso. Aí você falou de timidez. Eu vou falar aqui também que eu era muito tímido, muito tímido. Eu não tinha coragem de tirar foto, nem de falar em público, tá aqui fazendo vídeo, não tinha. E eu lembro que a primeira vez que eu dei palestra, eu aluguei o teatro e foi no pré-lançamento do meu livro Da Faca Tesoura. E a minha timidez ao longo do tempo, e hoje estudando autoconhecimento, desenvolvimento, buscando cada dia mais, eu descobri que eu era tímido porque eu fui feio a vida inteira. Eu sempre ouvi, né? Pô, muito feio, muito feio. Eu era feio, eu trouxe comigo. E aquilo ali me fazia olhar para as fotos e estar sempre procurando algum defeito. Então, eu cresci com a crença de que eu era feio e que o feio não podia aparecer, porque senão iam ficar falando, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por que feio não pode falar? Mas me gerou a timidez. Quando eu entendi isso, eu me libertei. E aí eu, foda-se, né? Vamos dizer assim. Eu não vou falar. E outra coisa que eu tinha também era medo de travar a língua e deixar algo sair. E eu vejo que isso me limitou. Mas também era uma crença que não me impedia de ser policial militar. Mas quando eu quis estar aqui, né, de frente para a câmera, ela me limitava também. Então, eu consegui depois trabalhar isso, que o autoconhecimento é bom por causa disso, porque a gente vai trabalhando e vai mudando. E aí eu queria te perguntar, você teve que trabalhar, tirando a timidez, outras crenças que você percebeu que foram instaladas em algum momento? Então, vamos botar assim, essa história de coisas que foram instaladas, eu acho que tem assim, diversos pontos. Isso é até um pouco amplo, mas eu vou tentar resumir. Né? Vamos botar assim, o que me atrapalhou muito no meu desenvolvimento
era o campo das emoções, sabe? Foi uma coisa assim que me atrapalhou muito a desenvolver. Eu acho que se eu tivesse tratado disso quando eu era bem novo, eu teria conseguido progredir muito mais, sabe? Então, assim, o primeiro ponto foi essa questão psicológica, né? E eu vou falar para você, eu aconselho a todo mundo que quer estudar canto, sabe, que quer se desenvolver, quer falar em público, etc. Cara, vai fazer uma terapia. Aconselho para todo mundo isso, entendeu? Porque assim, é muito importante, faz toda a diferença em relação à voz, porque a emoção está totalmente ligada à voz. Você pode perceber quando uma pessoa se aborrece, normalmente ela depois vai ficar rouca, sabe? Gera uma reação, né, na voz, essa parte da emoção. E eu vejo diariamente alunos com dificuldade de cantar e está totalmente relacionado à emoção. Sabe, uma vez eu ouvi de um aluno, eu assim, falei, solta a voz, solta a voz, solta a voz, vai, e ele cantando muito baixinho. Eu falei, mas por que você não solta a voz? Dá um grito, sei lá, faz alguma coisa assim. Aí ele falou, não, é porque as pessoas sempre falaram que a minha voz era muito alta. Que incrível, entendeu? Então, assim, criou um problema nele que ele não consegue soltar a voz. Então, assim, eu posso dar aula de canto, né, e tal, vou trabalhar da maneira que está ao meu alcance, mas assim, ele vai ter que fazer uma terapia, sabe? Ele vai ter que trabalhar essa parte. Então, muita gente precisa disso, né? Precisa de fazer uma terapia para se soltar. E isso eu aconselho para todo mundo. Os maiores É resultados que eu tive nos meus processos de coach foram, de fato, os que estavam fazendo terapia, os que estavam com psicólogos também. É bem interessante isso, porque no coach a gente não quando a gente faz um processo de coach, a gente não trabalha o passado. A gente está sempre trabalhando do presente orientado para o futuro. Mas muitas vezes o coach, o cliente, ele se depara com alguma coisa que, na verdade, está travando ele até lá atrás. Alguns não procuram a psicóloga e outros conseguem resolver, né? Que é até um pouco da discussão com a psicologia é essa, mas o coach resolveu um problema, mas resolveu de forma secundária. A gente está andando para frente, né? A gente não está tratando passado, mas é fundamental isso que você falou. Se puder fazer terapia, a gente tem que tirar também essa crença de que terapia, psicólogo é para gente que está doente, né? E não é. É outra crença. É coisa de maluco, né? É coisa de maluco. Porque quem quer crescimento tem que entender tudo, pô. Tem que evoluir e às vezes precisa acertar, melhorar alguma coisa que está pendente lá atrás. Se não tiver, ótimo, vamos embora, segue baile, segue para frente, né? E eu falei, com certeza, a crença ela nasce por repetição, como eu falei, com forte impacto emocional. E são dois tipos de crença. São tem as crenças limitantes e as crenças impulsionadoras. As limitantes, elas vão de encontro exatamente com o resultado que a gente busca. E as impulsionadoras são aquelas que não precisam nem falar, né? Elas nos lançam em direção ao resultado que a gente quer. Você consegue encontrar nessa sua jornada uma crença que você fala, pô, essa crença aqui, ela sempre me ajudou. Essa aqui, por causa dela, eu nunca tive dúvida. Tu tem essa? Consegue ver? Eu vou falar para você que eu aprendi uma, que foi aquela do filme Homens de Honra. Muito bom. Sabe, que ele fala assim, mas por que você quer tanto isso? Porque disseram que eu não ia conseguir. Sabe, essa daí é fantástica, sabe? É fantástica. E é um fato, sabe? Tipo assim, eu literalmente caguei, entendeu? Porque as pessoas falam, né? Que as pessoas dizem de mim, e assim, até hoje tem alguma coisa assim, eu escuto alguma gracinha, né? Escuto alguma coisa que tem nada a ver, né? Eu achei muito interessante que eu ouvi esses dias a menina falando assim, você canta em que barzinho? Eu falei, eu não canto barzinho não, eu canto música assim, erudita,
Eu canto música erudita, canto música de ópera, assim, casamento, etc. Aí ela falou pra mim assim, eu pensei que você cantava música normal. Eu achei assim, muito engraçado isso, sabe? Porque, tipo, e assim, não havia nem maldade no que ela falou, mas eu achei muito interessante que, assim, como que as pessoas, assim, a gente não tem acesso a muita informação, sabe? E Uhum. as pessoas ficam assim, meu Deus, é um ET, sabe? Parece que eu sou um extraterrestre, assim, sabe? É muito interessante isso. Fugindo do senso comum, né, cara? A gente É, é um homem das cavernas para essas pessoas. isso. Mas a gente tem culpa. Se a gente tem uma culpa, né? Eu sempre falo que a gente é responsável pela patrulha da vida que a gente monta. A gente tem que Aham, afastar também essas pessoas que têm essa energia negativa. Porque nós estamos a média das pessoas que a gente vai conviver. Então, se eu sim. convivo com um monte de gente limitada, que tem crença limitada, que está sempre colocando, vamos dizer aqui na brincadeira, água no meu chope, está sempre me botando para baixo. Cara, eu sou responsável por isso. Eu tenho que afastar essas pessoas. E às vezes, eu não sei se acontece isso dentro da sua profissão, até mesmo gente que tem a mesma profissão, que está sempre Pô, reclamando, muito. que não sei o quê. A Nossa, gente tem, tem que tem uma afastar galera, as pessoas. tem uma galera que parece que desenha, ó céus, ó vida, sabe? Ah, tá tudo muito difícil, o mercado tá muito difícil arrumar aluno, tá não sei o quê. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Aí entra nessa questão do que você se alimenta, Uhum, exato. sabe? Eu modifiquei muito as coisas assim que eu fico consumindo. Por exemplo, há muito tempo já eu não assisto mais televisão, Boa. sabe? E não é nem aquela questão assim de, meu Deus, né, uma coisa religiosa, algo do tipo. Não, é porque não me agrega, cara. Não dá Tipo assim, tempo também, né? não dá tempo. Eu quero assistir coisas assim, por exemplo, eu quero ouvir os caras assim que são grandes, como que eles cresceram na vida, sabe? Como que constrói a questão assim, financeira, questão de investimento, crescimento pessoal, etc., né? Que nem foi o seu curso, né? Que me ajudou muito no meu desenvolvimento pessoal. Minha mãe mesmo fica falando assim, fala assim, cara, você mudou muito. Eu falei, todo dia quando eu chego em casa, eu vejo minha cama, eu falo, ai, minha cama, graças a Deus. Né? Depois de ter dormido lá, aquele perrengue danado. Mas assim, é algo que, cara, é essencial pra gente crescer, sabe? É muito importante. Eu sempre falo disso, né? Uhum. Uma patrulha do BOP, ela só dá certa porque ela é feita de homens que querem muito o objetivo. E vou levar assim, né? Dentro do dia, às vezes um mais do que o outro. E quando um cara fraqueja, o outro vai lá e puxa ele para cima. Então a gente Sim, precisa se cercar dessas pessoas que querem mais do que a gente. Escutei, eu não sei de quem é essa fala que eu vou falar aqui originalmente, mas eu escutei do Rodrigo Cardoso e ele diz o seguinte: se você está sentado numa mesa onde você é o melhor, você está na mesa errada. Então, se você está cercado de pessoas onde você é o melhor, está no lugar errado. Você tem que se vai cercar de ser pessoas que querem. envenenado pelo ego, né? E eu te Vai ser. falo, a É, minha vida, principalmente na área de treinamento, ela começou a ir muito mais rápido e além quando pessoas maiores que eu começaram a gostar do que eu fazia e querer fazer e passaram a querer fazer parte. Você conhece alguns sim. deles, né? O Wallace, o Cássio, o Romão, caras que são muito maiores do que eu, que têm muito a acrescentar. E se eles me veem fraco, eles rapidamente me colocam para o alto. Então a gente precisa estar vigilante para entender quem está à nossa volta, senão a gente deixa essas pessoas instalarem as crenças delas na gente. E eu ia, aproveitando Uhum. que você deu um gancho, eu ia até te fazer essa pergunta. Como é que tu me conheceu e o que te deu o estalo de falar assim, cara, eu preciso de fazer esse curso para Sim. ver o que acontece? Como é que foi isso? Então, tudo começou com a minha peregrinação
para melhorar de vida, né, assim, do meu interior, né? Em 2020, eu me divorciei e eu estava totalmente desorientado, né, porque juntou divórcio, juntou pandemia, juntou mudança de casa, juntou ficar sem trabalho, né, sem dinheiro, as dívidas vindo, eu fiquei assim, meu Deus, né? Então não podia sair de casa, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Aí eu fiquei, gente, o que eu vou fazer para modificar isso? Né, foi aí que eu me apeguei, né, lá na Cruz Vermelha, aqui de São Gonçalo, né, comecei a participar das ações da Cruz Vermelha, né, ajudando as pessoas, e lá eu conheci muita gente, né, e aquele trabalho começou a me motivar, começou a me dar assim, uma esperança, né, porque eu fiquei assim, totalmente com os meus sonhos quebrados, né, sem ter um objetivo de vida, sem ter sonho nenhum, e ali eu comecei a ver que era importante eu ajudar o próximo. Aquilo começou a me dar um gás novo, sabe? Começou a me energizar novamente. E é ali que eu comecei a ver a minha vida modificar. Lá eu conheci o Marcelo, né? Ele deu o curso pra gente, né? Levou a gente para fazer alguns cursos e tal. E fizemos curso socorrista, inclusive, com ele. E ele falava comigo assim, Daniel, você tem que fazer o COI, você tem que fazer não sei o que, ficava botando na minha cabeça direto, você tem que fazer o curso lá, faz o CEO Líder, né? Eu falei, aí fui entendendo como é que era, e eu vi no curso algo muito interessante, né? Que era essa questão de desenvolvimento pessoal, né? Autoliderança, porque tudo isso era algo que eu precisava vivenciar, eu precisava de um renovo na minha vida, sabe? Precisava viver uma experiência nova, né? Aí foi aí que eu te conheci, né? Através do curso, e o curso me ajudou assim muito, muito, porque eu passei a dar valor muito, muito às coisas, como eu falei no início, assim, a cama, ao alimento, sabe, ao trabalho em equipe, né? Aquela questão de largar o medo, sabe? Quebrar paradigmas, sabe? Quebrar barreiras assim na minha vida. Eu comecei a modificar muita coisa. Entender a importância do processo, se apaixonar pelo processo. Né? Antes eu só ia para academia com o intuito de emagrecer. Né? Eu quero emagrecer. Eu ficava um tempo, emagrecia e depois engordava de novo, porque parava. Né? Acabava aquele gás. Hoje eu entendi o quê? Que eu tenho que ter disciplina. Isso eu aprendi com o curso, né, contigo. Então, assim, a disciplina faz com que eu vou 3 vezes por semana treinar. Ah, tá chovendo? Eu vou. Eu acordo chateado, com raiva, sem vontade nenhuma? Dane-se, eu tenho que ir. Entendeu? Eu vou. Então é assim, eu vou me arrastando com a cara toda amarrotada e chego lá bolado. O professor falava pra mim assim, ó, Daniel, 60 pulos de corda, eu maldito, não quero pular, mas eu vou mesmo assim. Porque eu entendi que a disciplina é justamente você fazer algo que você não quer, você tem que fazer, sabe? Então isso mudou muito, entendeu? E eu comecei a botar isso pra frente, né? Através do treino, pô, eu tô treinando já há mó tempão, né? Acho que já tem 1 ano mais ou menos que eu tô treinando. Tô conseguindo manter a ideia porque eu mudei a chave. Antes era treinar para emagrecer, hoje é treinar porque eu tenho que treinar. Sabe, eu tenho que treinar, eu tenho que me alimentar melhor, eu tenho que estudar. Ah, não tô com vontade nenhuma de ler. Problema, vou ler. Sabe? Isso foi um ponto muito importante no curso. A gente melhora os hábitos na nossa vida e, como consequência, a própria vida. Porque quando você... um pecado nosso é esperar estar motivado para fazer algo. Isso. Quanto a gente consegue sair motivado quando a gente faz algo sem motivação. Eu tenho certeza que nesses dias que a tua cara tá inchada, né, mas que tu sai dali radiante, do tipo, porra, né, com a motivação lá no alto. E as pessoas vivem esperando uma motivação que não existe na vida de ninguém. Não existe Isso. na vida de ninguém. Né? A gente está sempre olhando para o lado e achando que a grama do vizinho é mais verde que a minha. Mas não é não, pô. Ele só faz mesmo sem motivação, pô. E aí depois ele se sente mais motivado. Não é isso? Isso aí, exatamente.
Você falou uma coisa aqui interessante também, que você ficou meio chateado com a demissão, final de relacionamento, aí foi parar lá na Cruz Vermelha. E aí me veio uma Sim. coisa que eu escutei, eu não sei se eu escutei ou se eu li, que eu leio muitas vezes, eu acho que eu escuto. E os falando. E uma vez eu queria fazer uma pergunta, eu queria. Você que trabalha com público, como eu hoje trabalho com público, e para mim é uma verdade. Eu escutei ou li assim, que a felicidade está naquilo que eu faço e conquisto para mim. Mas a realização está em fazer e ver os outros conquistarem para ele. Faz sentido isso para você também? Faz muito sentido, né? Vamos botar assim, num contexto teórico, um contexto prático, né? Vendo assim de forma geral, isso funciona, né? Até por conta daquele momento que eu falei com você da ocitocina que é gerada quando a gente ajuda o outro, né? E no meu contexto também, né, que tem um contexto religioso, eu vejo que Deus abençoa a vida abençoa a minha vida quando eu abençoo a vida dos outros. Entendeu? E isso só acontece quando eu faço pela pessoa sem esperar algo em troca. Sim, sim. Entendeu? Se eu fizer esperando algo em troca, não acontece. Mas se eu fizer, porque, cara, para mim é uma grande felicidade fazer algo pelas pessoas, cara, ali as coisas fluem, sabe? Aí pode falar que foi Deus, pode falar que é o segredo, que é o universo, que é o não sei o quê. Começa a vir coisa boa para perto de você. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe? É isso que acontece. Eu sempre falo isso, para mim é uma verdade. O dinheiro que eu recebo ministrando curso, fazendo coach, eles realizam sim meus bens material, minhas conquistas pessoais, mas eles não me realizam naquilo que eu faço de fato. Porque a minha realização está em ver os meus alunos voarem. Porque se eu só ganhasse dinheiro e tivesse que todo dia buscar mais cliente e não tivesse gerando resultado, cara, eu acho que eu ia viver muito mais preocupado. Mas quando eu vejo um aluno meu, como você, quando eu vejo que você, através do que aprendeu, está se realizando, cara, isso não tem dinheiro que pague isso, sabe? E aí eu sinto, cara, que é que nem na marca 26. Quando eu vejo alguém usando a roupa, me realiza, né? Porque eu tô vendo. E quando eu vejo você contando sua história, quando eu vejo você dar crédito para o que você viveu, para o que a gente levou e você praticou, cara, isso é assim, nada mais. Eu morreria feliz, né? Morreria realizado. E eu quero explicar isso cada vez mais. Eu fico muito feliz por você dar esse testemunho do quanto funcionou. E eu imagino, sabendo o poder que a música tem, porque eu busco estudar e entendo esse poder, não faço canto, eu imagino o quanto você não deve receber de carinho por isso. Como é que é isso para você dentro dessa profissão hoje? É teu combustível? É meu combustível, né? E foi até a questão que eu citei assim, em relação aos idosos, né? Muitos deles, né? Vamos botar assim, até a maioria, você vai conversar, aí as histórias são assim: meu filho mora em outro lugar, eu tô sozinho. Isso aqui é tudo para mim, né? Ou então, eu sempre quis estudar, sempre quis cantar, mas a minha mãe falava que isso era coisa de viado. Entendeu? Não pode cantar que é coisa de viado. Mais uma crença, né? Mais uma crença limitante. Eu não posso cantar. Antes eu não podia cantar porque meu marido não deixava. Né? Eu tinha que cuidar da casa. Então, assim, você vai trabalhando com as pessoas, você vai motivando elas vão ressignificando coisas na vida. Não só nessa questão do canto, como também de outras áreas, né? Por exemplo, uma vez eu ouvi de um aluno falando assim: professor, mas eu não consigo isso, né? Porque eu sou preto. Eu falei: meu filho, você consegue tudo que você quiser. Basta você botar como objetivo você querer, eu tenho certeza que você vai conseguir e tal. Então, assim, aí, o cara vendia CD pirata, depois começou a trabalhar num plano de saúde. Entendeu? Então, assim,
Porque o fato dele ter modificado a cabeça dele e passado a acreditar na capacidade dele, sabe, que ele é uma pessoa inteligente e a cor não vai ser um empecilho para ele, cara, a coisa vai. Sabe, é claro, é óbvio que existe o racismo, né, e tudo mais, mas e aí, você vai ficar sentado? Vai ficar olhando ali, ah, não vou. Não, você tem que ir, Aí, sabe, tem que voar, porra. volto à história do que você falou do filme, né? Cara, Sim, o ele próprio sofreu um Homem de racismo Honra, e usou o próprio racismo como combustível para conseguir fazer e ser tudo aquilo que ele queria, né? exatamente. Então, assim, esse tipo de pessoa é que eu vou botar assim, o jovem tem que ver e qualquer pessoa, não somente o jovem, as pessoas têm que ter, assim, gente de referência, sabe, para poder reavaliar os seus pensamentos, sabe? O cara tem que ver esse filme Homens de Honra, ver o exemplo lá do mergulhador, né? Tem que ver, por exemplo, o Rick Chester, né? Tem também lá o Favelado Investidor, tem várias pessoas aí que trabalhavam, sabe, que não tinha a menor condição, moravam em comunidades, não tinha a menor, sabe, visão de crescimento, e o cara ressignificou isso e está voando, sabe? Então, se as pessoas colocarem foco em caras assim, sabe, pô, o negócio voa, cara. Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí tu fala isso para a pessoa que não quer de fato, sabe o que ela vai usar? Ah, ele teve sorte. É isso aí. Teve Né? sorte. A pessoa que está tão amarrada de crenças, que limita, que faz ela ficar sentado naquela cadeira, que é bem verdade que a pessoa só levanta da cadeira quando dói o suficiente, né? Porque enquanto não dói, ela tá ali, ó, tentando se mexer. Mas se tu tentar levar para as pessoas que estão muito amarradas, cara, elas arrumam qualquer desculpa. E a sorte, para mim, é a pior delas, né? Porque aonde tem sorte? Me fala aí, qual é a fórmula da sorte? Eu sei a do sucesso. Trabalho, disciplina, foco, determinação, um monte de coisa aqui. Mas sorte, quem é que teve? Pô, sorte, cara, não existe, não existe isso de sorte. Aí entra naquela questão que a gente estava até conversando, né? Pode ser que aconteçam coisas na vida, né, da gente, que a pessoa fale assim, ah, você teve sorte. Não, não é teve sorte, é porque o fato de eu ter mudado a minha mente, ter andado com pessoas que têm uma visão para frente, me gera oportunidades. Sabe? É isso. Esse é um ponto. E quando a gente também abençoa a vida da pessoa, né, incentivando, assim, e botando ela para cima, botando para trabalhar, etc., as coisas vão acontecendo, cara. Sabe? Então, basicamente isso. Então não é ter sorte, é andar com as pessoas, né, que estão buscando crescimento. Sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Se eu me preparo, as oportunidades vão aparecer. E aí eu vou lá, aproveito, porque estou preparado. Agora, se eu não me preparo, a sorte não vai chegar, pô. Não aí, vai. quando aparecer uma oportunidade, eu não vou estar preparado. Então, a sorte é o conjunto de preparação com oportunidade. Quanto mais preparado, mais oportunidade eu crio. Quanto mais oportunidade aparecer para quando eu estiver preparado, mais sorte eu vou ter. Então, acho que exatamente. Esse é o grande lance. Cara, foi uma das lives mais incríveis do Tempo Voou. A gente tem 5 minutos para terminar. Que papo! Chamei você aí para falar. Maneiro. Lembrei de quanto um músico pode sofrer interferências de crença no meio dessa semana que foi agitada para mim, com curso. Fiquei gripado, foi maior correria, mas que alegria essa live me trouxe, cara. Que alegria. Eu queria que você fizesse as considerações finais. Fica à vontade, solta o verbo. Bom, eu vou reforçar a ideia que eu falei lá no início. Gente, olha só, para todo mundo que quer aprender a cantar, né, é super importante fazer aula de canto, tá, para desenvolvimento, e também fazer terapia, tá, gente? É super importante, esse é um ponto, né? Outro ponto que eu quero colocar é o seguinte, se vocês não fizeram ainda, faça o curso do Freitas, tá, para desenvolvimento pessoal,
né, autodesenvolvimento, que assim, recomendo para todo mundo fazer o curso, é um curso fantástico, Freitas é uma pessoa fantástica, né, que tem agregado muito na minha vida, né, e é uma referência para mim aí, né, como coach, como orientador, como amigo, como tudo, né, então assim, façam o curso, galera, vale muito a pena, eu me desenvolvi muito, tá, como pessoa e acredito que você vai se desenvolver também, tá bom? É isso aí. Obrigado. Nem esperava tanto, mas obrigado. Fico sem jeito, cara. Uhum. A semana para mim já estava começando maravilhosa, que depois desse bate-papo aqui agora é só voar. Fica com Deus, Daniel. Tá show. Sucesso, irmão. Tô Tamo sempre junto. que precisar. Valeu, um abraço. Fique com Deus. Até mais.